Nós temos a alegria de receber hoje, na Uniregistral, a grande historiadora, escritora e uma personalidade encantadora que é a Mary Del Priore. Obrigado, Mary, por você conversar com a gente. Imagina, José Renato, eu é que estou encantada, porque eu, na qualidade de historiadora, primeiro eu estou num lugar histórico, que é a Avenida Paulista, né? A gente, ao entrar aqui no prédio, já percebe a importância histórica dessa localidade e a importância dos imóveis que outrora fizeram a beleza desse lugar. As velhas casas, é importante lembrar que as casas têm uma história, né? Elas não contam só sobre o passado de uma capital, de uma cidade, pequena ou grande, elas contam sobretudo como é que as pessoas viviam. E essas fotos muito emblemáticas pelas quais as pessoas passam diariamente aqui no prédio, elas nos revelam esse São Paulo de outrora, né? Em cuja Avenida Paulista circulavam os primeiros carros. A gente lembra, por exemplo, que o pai da mulher do Jorge Amado, Zélia Gattai, era garagista, né? A garagem dele ligava a Avenida Paulista com a Alameda Santos. Por essa avenida passaram os primeiros triciclos, não eram bicicletas, hoje passam bicicletas, mas na época eram triciclos. Passavam carroças, né, carregando água, carregando produtos domésticos. E muito interessante, passavam também, isso é, do seu ponto de vista da história, muito curioso, as famosas procissões que iam para o cemitério da Consolação. E o aspecto mais curioso dessas procissões é que os coches funerários eram sempre puxados por cavalos pretos empenachados quando se tratava da elite paulistana do café, né? E que as crianças pobres corriam atrás coletando o estrume dos cavalos para vender para os jardins das belas casas que a gente vê aí nas fotografias, né? Então era realmente uma avenida muito movimentada, a elite de São Paulo estava aqui, e é muito interessante porque é um período também em que São Paulo vai receber uma imigração massiva. Se nós fôssemos percorrer a Avenida Paulista naquela época, né, iríamos cruzar gente de todas as origens, italianos, espanhóis, árabes, turcos, judeus, alemães, austríacos. O comércio de São Paulo também vai explodir numa infinidade de serviços que vão ser oferecidos. As mulheres vão começar a usar calça comprida, né? Aí nos anos 20, o que era um verdadeiro escândalo. Nós vamos ver também que na frente dessas casas, ou essas casas certamente foram visitadas pela Berta Lutz em busca do voto feminino, né? No final dos anos 20. Então, o que é interessante a gente lembrar é que cada casa tem uma história, cada registro imobiliário, né, tem um passado, não é só um papel que se assina, né? Então é sempre bom lembrar que uma casa, um lugar, um espaço, um jardim, uma paisagem fazem parte constitutiva da nossa identidade. E eu digo sempre que os brasileiros jamais saberão quem eles são se eles não souberem quem eles foram, né? Então, essa reconstituição na Europa é muito comum, né? O famoso canal BBC inglês, eles têm inclusive um programa muito bonito contando a história das famílias que ocuparam uma determinada casa e mostrando que essa é a história da Inglaterra, né? São casas antigas que vêm muitas vezes do século XVIII, né? XIX. Então, as transformações arquitetônicas, mas também a chegada dos imigrantes, a chegada da juventude nos anos 60, a chegada das famílias gays, quer dizer, tudo vai mudando e a casa é uma espécie de narrador silencioso. Que beleza, desses passados. Por que aqui nós temos assim uma resistência em preservar, não é? Com o tombamento, que é um instituto tão saudável, ele é considerado um flagelo, um castigo para o proprietário. É questão cultural, Mary? Que não quer preservar nada, né? Eu diria que há um desapreço muito grande. Primeiro, um empobrecimento. Nós temos que assumir que nós somos um país pobre. Então, quando as pessoas
chegam ao ponto de vender a propriedade familiar, a propriedade da família. Isso significa que as segundas ou terceiras gerações não puderam, diferentemente da Inglaterra, que a gente, ou da França, que a gente visita, né, casas, não são só castelos, são também residências muitas vezes rurais, que estão na família há 6, 7, 10 gerações. Né? Aqui, a pobreza do país empurrou muitas vezes as famílias burguesas, ou a elite do café, é a história talvez mais impressionante que a gente tem no interior de São Paulo, no próprio Vale do Paraíba, sul de Minas. Nós temos uma coleção de fazendas, uma coleção de fazendas. Você tem um livro muito lindo, né, sobre fazendas. Essas fazendas são preservadas? Não, elas são preservadas pelos novos proprietários. Novos. E aí o que a gente vê é o impacto da novidade nas velhas fazendas, ou seja, o novo proprietário quer botar uma piscina na frente da casa, ou ele quer botar uma quadra de tênis onde era, enfim, o terreiro de secagem de café, e isso sem respeito à história das propriedades, sem nenhum respeito ao mobiliário, que na maior parte das vezes também foi dilapidário. A gente vê como os nossos museus interioranos são carentes, né, de pinturas, de mobiliário. Parece que você está vendo ali as mesas da Casa Bahia, não é a mesa da época da Dona Maria ou Dom João, né? É tudo muito improvisado. Mas eu acrescentaria, viu, José Renato, que há um certo desprezo pelo passado. Muitas vezes as pessoas querem esquecer de onde elas vieram, né, para ganhar uma nova personalidade, ou porque ganharam dinheiro, ou porque tiveram ascensão social. A mobilidade social muitas vezes faz com que, sobretudo, naquela memória que é igualmente importante, porque nós estamos falando de fazendas, mas é importante lembrar as vilas operárias. As vilas operárias em qualquer lugar do mundo foram preservadas e são muito homenageadas. E aqui no Brasil, se a pessoa tem mobilidade social, ela quer rapidamente apagar, né, esse passado, ou imigrante, ou de pobreza, quando isso faz parte da identidade. Um outro problema que eu gostaria de lembrar é que quando o imóvel é tombado, cabe ao governo municipal ou estadual a preservação do imóvel. E o que acontece em estados pobres, como é o caso do meu estado, Rio de Janeiro, é que o governo não tem dinheiro para saúde, para educação, só tem dinheiro para os políticos. Mas, enfim, para saúde, para educação não sobra dinheiro, o que dirá para a cultura. Então, nós temos no estado do Rio de Janeiro uma infinidade de museus que estão à míngua, não tem nenhum subsídio da prefeitura ou do governo estadual, e o mesmo com o belíssimo conjunto arquitetônico que foi submetido. Esse é um outro detalhe cultural interessante. Como nós brasileiros estamos sempre correndo atrás de novidade e de modernidade. Porque quando duas figuras notáveis da nossa inteligência, que foram Gilberto Freire e José Mariano, quiseram preservar os bens coloniais da cidade do Rio de Janeiro, apareceram Lúcio Costa e Oscar Niemeyer, que resolveram que o Rio de Janeiro seria uma capital moderna. Então, arrasaram, né, com o centro histórico, arrasaram com o Casaril, que ainda existia, finalzinho do século XVIII ou século XIX, e o Rio de Janeiro ficou sem memória. Hoje, quando qualquer diretor de cinema quer fazer um filme passado no século XIX, ele tem que ir para Portugal. Que terrível, né? Terrível, né? É, desastroso. Mary, eu sou seu leitor e seu admirador, você sabe, né? E eu tenho uma grande predileção pela fase do Império, né? Eu acho que nós já fomos tão melhores, não? Você também partilha da ideia de que a nossa república é um desastre? Olha, eu acho que ela está se tornando um desastre cada vez maior, e já estamos, né, num sistema absolutamente democrático. Eu digo sempre que não basta só a gente fustigar os políticos. Eu considero Brasília um laboratório de répteis, com toda, peço vênia ao Butantan, né, que é um instituto científico muito sério, mas a gente tem que cuidar dos eleitores também. Eu acho que um dos problemas da nossa Constituição de 88 foi ter dado voto aos analfabetos. Eu acho isso bastante complicado. Mas eu concordo absolutamente com você que o Império foi um momento privilegiado, inclusive, José Renato, uma janela para a ascensão de negros e pardos da nossa sociedade. Isso é importantíssimo que se diga, porque nós temos, desde o primeiro reinado,
a presença de homens de cor, né? Essa expressão não é mais utilizada, mas era utilizada naquela época, como conselheiros de Dom Pedro I, presidentes do Banco do Brasil, ministro de Finanças, eram homens que iam estudar a França, que voltavam. Dom Pedro I morreu nos braços de um médico negro. O obstetra de Dona Teresa Cristina era pardo. Nós vamos ter toda uma sucessão de grandes nomes da medicina, no direito, né? Que foram homens negros e pardos. Vamos ter grandes banqueiros, o grande banqueiro do Vale do Paraíba, que começou como menino negro, livre, tocador de violino em enterro e depois tropeiro, e ele vai comprando, né, aquelas fazendas todas, porque o tropeirismo na época era uma espécie de rádio corredor, sabia-se quem estava vendendo, quem estava comprando. Então o futuro barão de Guaraciaba, Paulo de Almeida, vai comprando tudo, termina a vida como industrial e banqueiro no Vale do Paraíba. Então foi um momento, né, que culmina com a eleição do nosso primeiro presidente mulato, ele era assim chamado, mulato do Morro do Coco, o nosso Nilo Peçanha, que vai fazer uma revolução na política, porque ele é o primeiro homem a sair na rua, abraçando seus eleitores, distribuindo santinho, com bandeirinha. Ele revoluciona, ele faz uma revolução na comunicação, uma figura fantástica, né, que vai cuidar do quê? Da educação profissional, profissionalizante, das crianças pobres, que nessa época são legião. Nós estamos aí num momento de transição do trabalho agrícola para o trabalho industrial, e ele vai botar esses rapazes em colégios, aprendendo toda a sorte de ofícios. É um nascedouro aí das nossas escolas profissionais, das quais o Liceu de Artes e Ofícios aqui em São Paulo foi um marco. Muitos de nós ainda têm aí no mobiliário uma cama da avó, um armário do avô, que foi do Liceu de Artes e Ofícios, mas foi um momento privilegiado, né? Depois, eu diria que com o crescimento das cidades, a chegada de imigrantes muito capacitados, houve ainda a criação do movimento negro na República, na Primeira República, que Getúlio vai silenciar, ele vai matar o famoso movimento negro na fonte, que estava preocupado com o quê? Educação, violência, profissionalização do jovem negro, né? Isso deveria ser hoje a bandeira, né, dos milhares de movimentos negros que nós temos hoje no Brasil, com várias características, demandas, agendas. E eu acho que o que falta, José Renato, para todos nós brasileiros hoje, é um projeto comum, né, que tenha na educação o seu polo principal. Não importa tendência política, se é de direita, de esquerda, de centro, de cima, de baixo, o importante seria que nós, todos brasileiros, pensássemos na educação como uma forma de salvação desse país. Porque do jeito que as coisas vão, e o desprezo pela educação, não só do governo federal, não é o caso do governo estadual e municipal aqui em São Paulo, sempre muito ligado na questão da educação, mas das famílias. Sim. Não é importante que nas famílias, sobretudo desfavorecidas, a mãe que trabalha o dia todo, ainda que cansada, ao chegar em casa, cobre das crianças o estudo. Eu acho que o Constituinte, Mary, ele foi muito sábio ao disciplinar a educação, né? Cuidar da educação na Constituição. O 205, o artigo 205 diz: educação, direito de todos. Qualquer idade, a pessoa tem direito a uma educação, formal e informal. Mas esse direito de todos é dever do Estado e da família, em colaboração com a sociedade. Ou seja, ninguém está dispensado de cuidar da educação. Agora, você falou uma coisa importantíssima. A mãe sempre foi aquela mestra do currículo oculto, das palavrinhas mágicas, né? Muito obrigado, por favor, com licença. E eu acho que a Revolução Feminina fez também com que a mulher tivesse que sair, declinasse um pouco dessa missão de mestra, né? E ninguém ficou no lugar, né? Então, hoje, aparentemente, a sociedade acredita que o governo é responsável pela educação. E a educação é muito séria para deixar para o governo, não é? Tem que ser compartilhado. Eu concordo com você.
E acho que, a despeito dessa tradição, o único papel da mãe até os anos 60, perdão, da mulher era ficar em casa, tomando conta da casa e dos filhos. Isso mudou radicalmente. Sim. Hoje em dia, inclusive, nós temos aí nessa geração millennial, e eu sou totalmente favorável, mulheres que recusam-se a esse papel de mães, não querem ter filhos, têm projetos individuais, profissionais, eu acho isso respeitabilíssimo. Agora, Sim. eu acho que quem quer ser mãe tem que assumir a sua responsabilidade, né? O grande sociólogo Pierre Bourdieu diz sempre que na base da palavra educação, nós temos que rimar educação com responsabilidade. E que na base etimológica da palavra responsabilidade, temos aí esse sufixo spondere, que quer dizer casar, esposar, comprometer-se. Então, se você quer ser mãe, a despeito da sua carreira profissional, eu fiz uma carreira profissional com 3 filhos, né? Eu acho que é possível a gente estar fora e estar dentro, né? Esse estar dentro é construído na base do diálogo, é construído na base de uma presença assertiva, né, que estimule os filhos numa direção, né, que seja enriquecedora para eles, não para o pai nem para a mãe, às vezes pais e mães que são egoístas, você vai ser engenheiro, você vai ser médico, não, né, assertiva ali para aquele indivíduo, respeitando... Seja feliz, né? Respeitando a individualidade dos filhos, mas dando a eles a dimensão de que a vida é para frente, de que é preciso fazer uma trajetória responsável, ter responsabilidade também, não só consigo próprio, mas com o próprio país onde está, né, José Renato? Pensar um pouco grande, pensar um pouco que se é brasileiro, que se tem um compromisso com a nação, que se tem um... Quer dizer, uma coisa, eu acho, mais maior, né? Claro. Que extrapole até as paredes da casa onde se mora, né? Mary, como é que foi sua trajetória na USP? Eu sempre gostei muito de estudar e já mãe de 3 filhos, sentia muita vontade de transferir esse desejo de estudo para alguma coisa concreta. E resolvi fazer a pós-graduação, comecei a me qualificar, entrei para a Universidade de São Paulo. Na época eu tinha muita possibilidade, os meninos estavam estudando, eu ia fazer muita pesquisa, tinha muito tempo livre para enriquecer a minha futura tese. Eu sei que entrei na USP, no pós-graduação, sob as mãos de uma grande educadora, uma grande formadora, a professora Maria Luísa Marcílio. Foi uma das primeiras demógrafas historiadoras do Brasil, e inclusive das poucas professoras da USP, é importante que se diga isso, com projeção internacional, né? Havia muita gente ali de salto alto, mas falando francês e inglês, respeitada por professores fora, só conhecia a Maria Luísa Marcílio. E estávamos terminando o semestre, férias, eu ia com as crianças para a praia, e alguém me disse, vai ter concurso, você devia se inscrever. Nós éramos ali um grupo de alunos, fui muito estimulada pelos colegas a prestar o concurso. Prestei. Eu sempre tive muita facilidade de falar, sempre fui muito desembaraçada, nunca tinha dado uma aula na vida, Zé Renato, mas conhecia muito documentos históricos. E aí fiz uma aula sobre documentos históricos e, na prova escrita, eu fui criada num ambiente com muito livro, muita biblioteca. Na casa de meus pais passavam poetas, passavam escritores. Sempre gostei muito de escrever. A Lígia Fagundes Telles fala muito nos cadernos goiabada, que são aqueles cadernos que as meninas anotam, né? Os seus sentimentos. Eu já tinha uma coleção de cadernos goiabada, então foi fácil, eu fazia a prova escrita, fiquei em primeiro lugar e comecei a lecionar. E diz o poeta que é caminhando que se faz o caminho. E caminhando eu me tornei professora. Eu não sabia nada, eu me lembro que eu ia para a sala de aula suando, porque tinha alunos ali brilhantíssimos, então a gente se prepara, né, E sempre fui muito humilde. Quando alguém me perguntava alguma coisa que eu não sabia, sempre detestei datas e nomes. Eu acho que o que mata a história é justamente essa coisa de datas e nomes. Eu dizia com muita simplicidade, olha, eu não sei, mas semana que vem eu vou ter resposta para você. E assim fui construindo também uma relação com os alunos muito saudável. Eu não era uma professora que chegava de salto alto, né, que subia ali no púlpito. Nada disso, né? Muito, muito informal as aulas. Os meus temas eram temas que sempre atraíram muitos alunos, né? Vida privada, história do amor, história da conjugalidade, história da sexualidade. Então, as classes bombavam, mas eu com muita simplicidade
Ali passei 11 anos em sala de aula aprendendo muito, que a gente aprende preparando as aulas, aprende com as perguntas que os alunos fazem. E aí decidi sair da USP para escrever o que eu queria escrever, porque o ambiente acadêmico é muito formal, então trabalhar com certos temas, com biografias, eu achava que isso podia constranger ali o departamento e saí da USP, o que foi também um gesto de ruptura interessante. Não, mas foi um upgrade para a literatura brasileira, né? Que amor, Claro, obrigada. claro. Não. Então, você fala em história, não é? E a nossa tendência é assim, focar os personagens, né? Os acontecimentos, os fatos, as datas, né? Mas não há lugar também para essas micro-histórias, não há vidas interessantes que mereceriam ser, né, também absolutamente, reproduzidas. Né? Absolutamente. Inclusive porque todo ser humano, independente da sua visibilidade histórica, imperador ou escravo, criado ou fazendeiro, tropeiro ou lavrador, cada indivíduo desses tem, né, o seu percurso, a pequena história dentro da grande história. E eu sempre quis resgatar isso. Paixões, amores, traições, facadas, brigas, tensões. Então, quando a gente se debruça sobre os documentos históricos, o que a gente ouve são vozes, né, que são muito interessantes. Como é que essas pessoas atravessaram as suas dificuldades? Venceram ou não as suas dificuldades? Foram massacradas por uma época ou conseguiram se erguer acima dos problemas do dia a dia? Foram pais de família, foram mães lutadoras. A gente sabe que as mulheres sempre estiveram no Brasil. Chefia feminina na casa não é nenhuma novidade. A gente pega, por exemplo, as chamadas listas nominativas, que era o equivalente da lista do IBGE do século XVIII para São Paulo, e mais da metade da população eram mulheres que sustentavam a sua casa, Sim. que tiveram diferentes companheiros, que tiveram filhos de diferentes companheiros, que assim que podiam, quando eram escravizadas libertas, compravam 1 ou 2 escravos para ajudá-la no trabalho. E eram mulheres que se reinventavam para sobreviver. Eram tintureiras, costureiras, davam de comer, davam pousada, vão ter sua pequena horta e vão, né, subsidiar a cidade, a criação, os ovos, as galinhas, plantar mandioca, fazer farinha. Eram muito criativas, fiandeiras, muitas fiandeiras, prostitutas também ganhavam-se a vida como prostituição. Enfim, as mulheres sempre foram muito criativas, muito empreendedoras. Hoje, quando se fala de empreendedorismo, eu digo, bom, mas as brasileiras têm novidade, escola, né, de empreendedorismo, né? Então é fascinante quando a gente, através dos documentos, pode, como eu tive a oportunidade de contar, a paixão de Dom Pedro II pela Condessa de Barral, ou o fato de que dentro da família imperial houve um príncipe que seria o 3º imperador do Brasil, que enlouquece, né? Como é que isso se faz? Esse livro é muito bonito, né? Um rapaz que hoje, com uma pílulazinha aí dada por um psicanalista e bombando numa academia, seria o nosso imperador sem nenhum problema. Enfim, a gente vai acompanhando essas tragédias humanas, e as tragédias são muito ricas do ponto de vista literário, né? A gente falar da dor das pessoas é uma coisa muito apaixonante, sobretudo das mulheres. Quando eu conto a história da Leopoldina, solidão, as traições de Dom Pedro, a filha bastarda sendo criada junto com as filhas dela, ou então de uma figura agora que vai ser muito celebrada, como a Tarsila do Amaral, que foi abandonada por 3 companheiros, né? E perde a filha, perde a neta, e vive sozinha, tem uma operação, empobrece loucamente, embora nunca tenha sido grande fortuna, viu? Sim, não vamos comparar com os grandes fazendeiras como os Prados, Penteado, nada disso. Uma família, um belo agricultor no interior, mas nada, a própria fazenda dela era uma fazenda muito singela comparada com as outras fazendas. Elas empobrecem sim, porque ela e os Oswald ficam absolutamente deslumbrados, a palavra é essa, né? A um dado momento, e depois perdem tudo. Ele atrai uma menina que ela acolhe em casa, que é a Pagu, que é uma pimentinha, uma mulher inteligentíssima, danada, que vai ser seduzida aos 16 anos pelo Oswald, e depois ela perde a grande paixão da sua vida, que foi o Luiz Martins, por uma sobrinha viúva de
Ana Maria. Sempre traída com mulheres muito mais jovens, que é uma questão aí para muitas mulheres, né? Isso. E ela dramaticamente termina sua vida infeliz em cima de uma cama, uma operação de coluna mal feita, que a deixa completamente paralítica, e uma mulher de uma fé inquebrantável. Isso é interessante, porque nós vivemos uma sociedade leiga, ninguém mais vai à missa, ninguém mais sabe o que é rezar na Ave Maria. E essa mulher, ela é sustentada até o final da vida por uma correspondência com Chico Xavier, o espírita, e uma relação muito próxima com a Igreja Católica, que mostra que nós brasileiros podemos ir, né, do espiritismo para o candomblé, do candomblé para o judaísmo, do judaísmo para... Enfim, nós somos esse caldo religioso, né? Mas a fé dá a essa mulher um sorriso até o final da vida. Ela teve de assinar uma declaração de que Luiz Martins não tinha explorado financeiramente. E não explorou mesmo, ela já estava pobre, escrevendo para o Estadão, sim, ganhando ali nos artiguetes que ela fazia. É uma humilhação, né, Mary? Ter que assinar essa declaração. O problema também, José Renato, é que era a época da ditadura de Vargas, então muita perseguição aos comunistas, né? O Luiz Martins vem fugido para a fazenda aqui, porque ele é um jovem jornalista considerado comunista. Já tem essa caça aos comunistas lá na ditadura de Vargas, e ela, quando volta, eles vêm da Rússia, ela tinha vendido os grandes quadros que ela tinha comprado na França para sustentar essa viagem com um médico. Ele chega, vai direto para a prisão, e ela vai ser presa. E ela implora ao pai que use os seus contatos para tirá-la da prisão. Quer dizer, foi ótimo ser comunista enquanto você é preso, né? E quando vai atrás do xadrez, não é tão agradável. Ele diz a ela, você vai ter que assumir, eu não vou fazer absolutamente nada. Ela fica 3 meses presa, mas a Pagu vai comer o pão que Asmodeu amassou atrás das grades por muito mais tempo, 3 anos, né? E ela sai muito engrandecida da prisão, se torna uma jornalista muito importante, grande pena, né? O romance da Pagu, chamado Sociedade Industrial, em que ela conta o drama da mulher pobre, imigrante, que vai trabalhar na indústria têxtil, que é assodada pelo chefe, que é assodada pelo mestre de ofício, a concorrência do salário da mulher pobre com o salário do homem pobre, a menina que engravida é engravidada pelo filho do dono da indústria. Quer dizer, ela faz esse panorama com muita verdade, né? Ela revela realmente o avesso do que foi a industrialização de São Paulo. É uma face oculta, né? Nós ufanistas, a locomotiva do Brasil, a gente não vê o que acontece na realidade. Mas nós acabamos de falar, Mary, da mulher paulista, e uma fase que eu acho que ainda merece ser mais explorada é a das mulheres que ficaram aqui enquanto os bandeirantes iam embora para o sertão, né? Elas que tomaram conta das atividades, fizeram a administração das propriedades, cuidaram de escravos e de empregados e da prole, né? Eu acho que ninguém explorou muito isso ainda, não? Há pouca documentação. Quer dizer, né? Primeiro, um breve parênteses, né? Alguns jornalistas que não têm muita noção de história ou das pesquisas que estão sendo feitas nas universidades sempre se referem aos bandeirantes como genocidas de índios, né? Cuidado com as palavras. Tem que ter muito cuidado com as palavras, porque genocídio só é reconhecido pelos historiadores 3 genocídios. O dos judeus na Segunda Guerra Mundial, o dos armênios na Turquia e o dos Hutus, pelos Tutsis, na região do Congo, dos Grandes Lagos, que foi um massacre em 2 dias de 200 ou 300 mil pessoas, uma coisa absolutamente monstruosa. Então, esses são os 3 genocídios. Os bandeirantes sofreram aqui o desamor, o desafeto e a perseguição dos padres jesuítas, que foram os responsáveis pela fundação, né, de São Paulo de Piratininga, mas com o agravante de que os jesuítas eram grandes inimigos dos cristãos novos, né? Eles detestavam os cristãos novos, que eram os judeus convertidos, né, desde o século XVI, e eles vão perseguir os bandeirantes
porque a grande maioria deles era cristã nova, e vão dizer que eles sim matam os índios, prendem os índios, estupram as índias. Quer dizer, essa lenda nasce justamente nos conventos jesuítas para detratar os bandeirantes, que não era nada além do que homens que queriam ir em busca do ouro, queriam ir em busca do enriquecimento, que se casavam com a filha dos caciques. Então, todos eles vão ter uma mistura de índio no sangue muito grande. Filhas dos grandes caciques eram oferecidas aos bandeirantes. Então, a mestiçagem brasileira também vai ter seu lugar aqui em São Paulo, bandeirantes e filhas de caciques. E você lembra bem que muitas dessas mulheres, a grande maioria dessas mulheres, se transformaram naquelas mulheres fortes que o Antônio Cândido, o crítico literário, vai chamar de viragos, mulheres de um temperamento, né? Mães de muitos filhos, que vão vestir as calças, vão dar ordem aos filhos, já abrir fronteiras, né? E é dessa forma que o Brasil vai crescendo, eles vão plantar cada vez mais longe, né, do núcleo populacional, elas é que vão distribuir as tarefas para toda a família, vão escolher as noras. Isso é um poder enorme, né? Quem casa com quem para fortalecer a família. Mãe Veta, né? E realmente mulheres muito guerreiras aprendiam a manusear bacamartes. Maria Quitéria na Guerra da Independência. As mulheres naquela época sabiam atirar perfeitamente, atiravam em quem entrava no seu terreno, na sua propriedade, vão cuidar, né, digamos, de aumentar suas propriedades na medida do possível. Muitas delas vão de cavalo ao Rio de Janeiro comprar escravos. A gente tem, né, as mulheres algumas são tropeiras, né, vão fazer o comércio Sorocaba, Viamão, até Curitiba, vender produtos. Eram mulheres que ali, escanchadas no cavalo, vão ganhar a sua vida, ganhar a vida da sua família. Então, sai da frente. Mary, essa conversa nossa tão deliciosa, né, que você fala tão bem, com tanta, a gente fica encantado de te ouvir. Quem vai assistir a entrevista são jovens que estão trabalhando no registro de imóveis. O nosso sistema é um sistema muito seguro, tanto que os Estados Unidos quer copiar, assim como o leste europeu já copiou, né? Nós sempre pensamos que o registro de imóveis hoje faz o papel daquelas muralhas medievais. Você pode dormir tranquilo se você tem a sua propriedade registrada, porque todo o sistema jurídico vai defender a sua propriedade. Você é titular de um direito real. Agora, os nossos registros, eles poderiam também colaborar com a história, né? Não poderia haver ali uma inclusão do valor arquitetônico, histórico. Você pensou alguma vez nisso? Olha, eu acho que é fundamental a colaboração desses jovens que estão aí trabalhando e se formando no sentido de chamar a atenção para o quão valioso pode ser aquele patrimônio sob o sentido histórico. E quando se fala em valioso, não é que precisa ter uma parede pintada de ouro, ou precisa ter uma entrada de mármore, ou, enfim, uma fachada, assim, é a história daquele imóvel conectado com a história do Brasil. É o que eu digo, as vilas operárias, em qualquer lugar do mundo, elas são valiosíssimas porque elas contam a história da industrialização da Inglaterra, da França, da Bélgica, da Alemanha. Uma casa de taipa de pilão, né, numa região que porventura tenha sido um quilombo. São Paulo não teve quilombos, né, porque já recebeu muita mão de obra livre, mas no Vale do Paraíba, no Rio de Janeiro, a gente sabe, por exemplo, que é o bairro de Laranjeiras, tinha vários quilombos que abasteciam, inclusive, o chamado Palácio Isabel, onde morava a princesa Isabel, comprava ovos de galinha fresco do quilombo ali do lado. Então, tudo isso faz parte da história. Às vezes uma igrejinha humilde, uma casa numa pracinha que tem, como no caso do seu Jundiaí querido, né, uma casa modesta numa pracinha, mas que está nas origens da cidade. Né? É preciso que esse profissional chame a atenção da família, né, para o valor histórico daquele imóvel. Volto a dizer, não é o valor só decorativo, mas é o valor arquitetônico, é de pedra, é de taipa de pilão, é de tijolo. Sim, uma atenção também com a distribuição interna
Tinha porão, não tinha porão? Se tinha porão, é que os criados moravam ali no porão, né? Então, tudo isso eu acho que valeria a pena, até se você me permite aí uma sugestão, convênio com o Museu da Casa Brasileira, que aqui em São Paulo é uma joia, uma verdadeira joia, inclusive com pesquisadores de ponta, né, para que pelo menos uma vez esses jovens fossem até lá, ter uma palestra, ter uma conversa, uma orientação, porque a história dos bairros de São Paulo também é muito importante, os italianos no Bexiga e Barra Funda, né? Moca também. Moca também, né? O papel, por exemplo, de algumas ruas na Revolução de 32. A Avenida Paulista, que é a história que eu conheço melhor, tinha trincheiras cavadas ali. E as crianças, quando as trincheiras não estavam ocupadas por soldados, quem brincava ali eram as crianças. Então, lembrar para esses jovens, né, que São Paulo tem uma história importantíssima e que é muito bacana, né, recuperar através dos seus imóveis essa história, eu acho que seria uma bela aventura. Então, há muita coisa que nós precisamos fazer com que os jovens tenham admiração pelo que foi, não é? Muita luta, muita história bonita, muito sacrifício, mas também muito sonho, né? Sim. Muitas Avós, aspirações. né? Ouvir os seus avós, né? Não é? Ouvir o que os avós têm para contar sobre o bairro, sobre o que faziam, como viviam, porque houve uma mudança muito grande na sociedade brasileira a partir dos anos 60, 70. Então, ouvir esse passado é bom. Eu tenho sempre incentivado os meus alunos a que eles escrevam também. Vão escrever o quê? Eu falei, escreva qualquer coisa, o que passa pela sua cabeça, faz assim um relato de coisas vida, de vida. O que marcou, né? Então, mas é isso, Mary. Foi muito gostoso conversar com você, Renato. Viu? E mais importante é vocês lerem os livros da Mary, viu? São muitos os livros, todos eles deliciosos, viu? Uma coisa que encanta. Não é uma leitura só de aprendizado, não. É uma leitura para você gostar, se distrair, aprender a gostar de ler. Mary, fala alguma coisa de despedida para os meninos aí. Olha, foi um prazer estar aqui. Eu acho que o papel do historiador é esse, é conversar com todo mundo e chegar nos segmentos os mais diversos. Quer dizer, nós estamos aqui num segmento imobiliário que é específico, que reúne homens e mulheres. É fantástico isso. Já eu acredito que haja muitas mulheres trabalhando aqui na casa. E levar a história para todo mundo. Isso que eu sempre quis, né? Que as pessoas lessem história sorrindo, com um sorriso nos lábios, e aprendessem a história com um sorriso nos lábios, e é isso que eu desejo. Realmente eu tenho muita coisa escrita, muita coisa sobre casa, inclusive sobre história das cidades e das casas, e de tudo que acontecia dentro das casas, até sobre a sexualidade dos casais dentro das casas, que é sempre uma leitura muito divertida, saber como é que era ontem, como é que é hoje, e é isso que eu digo, vamos caminhar de mãos juntas para fazer um país um pouco melhor, né, do que ele o país já é bem melhor porque existe Mary Del Priore imagina, contemplando. Muito obrigado, Mary. Eu que agradeço a você.